Olá pessoal, a unidade 4, Educação e Diversidade Cultural, será uma análise e compreensão da diversidade cultural brasileira, abordando aspectos da diversidade existente na população brasileira e presentes na escola. Assim, serão estudadas as comunidades indígenas sul-mato-grossenses, valorizando a sua cultura ímpar, essencial para o aprendizado que se busca nesse curso. A formação histórica e cultural do Brasil tem como expoentes alguns nomes da nossa historiografia brasileira, nomes como Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda e Caio Prado Júnior. E mais recentemente temos outros autores da maior importância, como Roberto da Mata e Darcy Ribeiro. Raiz do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, passou a sua análise para o lado da psicologia da história social, com um senso agudo das estruturas, num tempo ainda banhado de indisfarçável saudosismo patriarcalista. Sugeria que, do ponto de vista metodológico, conhecimento do passado estaria vinculado ao presente. Já Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, foi uma história social inspirada na antropologia da grande família brasileira, da sua vida privada e sexual. Nessa perspectiva, é inegável reconhecer a formação cultural da sociedade brasileira, a qual foi forjada pela diversidade e pelo hibridismo, do encontro dos três grupos étnicos, o indígena, o branco e o negro. Surgimos da confluência do entrechoque e do caldeamento do invasor português com índios silvícolas e campineiros e com outros negros africanos, uns e outros aliciados como escravos. Esses elementos, revestidos de diferenças, tornaram-se, ao longo dos séculos da formação de nosso país, um ponto crucial para a composição da nossa identidade cultural. Os elementos culturais de origem europeia mostraram sua força como cultura dominante, mas não apagaram as culturas africanas e indígenas. Como exemplo, podemos ilustrar com essa questão com a não passividade por parte dos negros no tocante às suas expressões religiosas, tão logo chegaram ao Brasil. O candomblé, por exemplo, era uma das principais referências culturais para o negro, guardando as representações simbólicas de sua sociedade e de sua antiga vida. Darcy Ribeiro, a escrever O Povo Brasileiro, mostrou essas nuances históricas, as quais trouxeram traços marcantes para a formação étnica brasileira. Para os que aqui chegavam, o mundo em que entravam era uma arena dos seus ganhos, em ouro e glória. Já para os índios, ali estavam nus nas praias, o mundo era um luxo de se viver. Este foi o encontro fatal que ali se dera. Ao longo das praias brasileiras do ano de 1500, se defrontaram pasmos de se ver em uns aos outros que tal eram a selvageria e a civilização. Suas concepções, não só diferentes, mas opostas do mundo de vida, da morte, do amor, se chocavam cruelmente. Assim, formamos uma nação multirracial, híbrida, de traços plurais na sua cultura. Mas é necessário ressaltar que muito ainda temos a aprender para conviver melhor com essa realidade que se faz das diferenças culturais. Consequentemente, muitos espaços não têm preparo, debate e proposta para enfrentar problemas seculares da sociedade brasileira. São questões sociais que ainda não são resolvidas, não são entendidas. Como, por exemplo, o espaço escolar. A escola, na atualidade,
vê-se cada dia mais retratada pela diversidade. O que devemos propor é que a instituição escolar seja o caminho fecundo para não silenciar a pluralidade cultural. Essa diversidade cultural é a riqueza da humanidade. Para cumprir a sua tarefa humanista, a escola precisa mostrar aos alunos que existem outras formas de culturas, outras além da sua. Por isso, a escola tem que ser o local como ponto de partida, mas tem que ser internacional e intercultural como ponto de chegada. A escola autônoma, segundo os dizeres do Paulo Freire, significa escola curiosa, ousada, buscando dialogar com todas as culturas e concepções do mundo. Pluralismo não significa ecletismo, um conjunto amorfo de retalhos culturais. Significa, sobretudo, diálogo com todas as culturas, principalmente a partir de uma cultura que se abre às demais. Esse tema propõe uma concepção que busca explicitar a diversidade étnica e cultural que compõe a sociedade brasileira, compreender as suas relações marcadas por desigualdades socioeconômicas, além de apontar transformações necessárias, oferecendo elementos para a compreensão e valorizar as diferenças étnicas e culturais, que não significa não só aderir aos valores do outro, mas respeitá-los como expressão da diversidade. Respeito que é, em si, devido a todo ser humano, por sua dignidade intrínseca, sem qualquer discriminação. A afirmação da diversidade é um traço fundamental na construção de uma identidade nacional, que se põe e repõe permanentemente, tendo a ética como elemento definidor das relações sociais e interpessoais. Reconhecer e valorizar a diversidade cultural é atuar sobre um dos mecanismos de indiscriminação e exclusão, entraves à plenitude da cidadania para todos e, portanto, para a própria nação. Reconhecer essa complexidade que envolve a problemática social, cultural e étnica é o primeiro passo. Assim, a escola tem um papel fundamental a desempenhar nesse processo. Alguns temas, conceitos e termos da temática da pluralidade cultural dependem intrinsecamente de conhecimentos antropológicos, por se referirem diretamente à organização humana, na qual se coloca a diversidade. Entre eles, destacamos os conceitos de cultura, raça e etnia. No sentido antropológico do termo, afirma-se que todo e qualquer indivíduo nasce do contexto de uma cultura e que, ao longo de sua vida, ajuda a produzi-la. Não existem homens sem cultura, mesmo que não saiba ler, escrever e fazer conta. É como se fosse possível dizer que um homem é biologicamente incompleto. Não sobreviveria sozinho sem a participação das pessoas e do grupo que o gerou. Ora, o livro Índios do Brasil, de Júlio César Melati, é um trabalho que data a partir da década de 1970. E a sua edição tornou-se bibliografia obrigatória para todo pesquisador na área. Melati buscou corrigir o que se chamou imagem deformada de grupos étnicos brasileiros, em especial o índio brasileiro. Parte do livro do Melati inicia colocando em questão
o problema dos europeus a partir do momento em que eles descobriram que existiam outros seres humanos vivendo no continente das Américas. Para os europeus cristãos, todos os homens eram descendentes de Adão e Eva. Mas, e os índios? Se não fosse também descendente de Adão e Eva, não eram homem como eles, os europeus? Então esse tipo de pensamento que fez parte da nossa colonização permitiu considerar os ameríndios não homens e assim submetê-los a todo tipo de exploração. Milad nos mostra que também os índios se perguntaram a origem dos europeus e, em sua maioria, explicaram o surgimento desse povo, desse novo homem, por meio de mitos. Para saber quantos são, é preciso saber quem são. Assim, Milad cita alguns critérios utilizados para definir quem é índio. São eles: critério racial, define o índio como uma entidade racial, evidenciada por caracteres físicos. Critério legal, toda pessoa que satisfizesse as características definidas por lei como peculiares aos índios seria classificada como indígena. Temos também o critério cultural, que considera a distinção cultura entre índios e o não índios. A identidade do indivíduo surge do processo nas relações estabelecidas com outras pessoas, pelas modificações de sua natureza, feita na e pela sociedade. Aos povos indígenas que habitavam o território do atual estado de Mato Grosso do Sul, a gente tem a presença de etnias como os Guarani Kaiowá, os Nhandeva, Guatós, Caduel, Cambá, Quiniquinaua, Ofaé, Terena e o Chiquitana. Temos também que no ano de 2005, segundo o IBGE, 30,2% da população residente do Mato Grosso do Sul não era do estado. O grande número de descendentes de ameríndios, de imigrantes paraguaios, em sua maioria, tem como ancestrais os índios guaranis. São dois fatores que contribuíram para a alta dessa porcentagem dos chamados pardos na população do estado de Mato Grosso do Sul. Quais são? O estado é ainda o segundo do Brasil em número de habitantes ameríndios, de várias etnias. A população indígena do Mato Grosso do Sul, a partir do IBGE 2010, totalizava mais de 73 mil habitantes, o que correspondia a 3% da população do estado. Conforme orientações e especificações do IBGE. Não há como afirmar a existência de uma cultura unificada para o Estado, já que nele habitam povos de etnias diferentes, com tradições e culturas peculiares, com um vínculo estabelecido por uma divisão política, que é o Estado. Bem, pessoal, para essa última unidade aqui seria isso. Sugerimos que vocês leiam o texto que está na unidade 4, também na biblioteca, e faça a atividade avaliativa do questionário online. Um bom trabalho para vocês.